Olá, professores! Chegamos aqui na nossa 11ª aula do SAL. Estamos chegando aqui já no final. O título dela é Justificação. Estou aqui já com o aplicativo. O objetivo é provar a ineficácia da lei e das obras para nos justificar diante de Deus. Aqui ao meu lado, você sabe, Elisa Toma, por favor, já dá a introdução a respeito dessa aula. Bom, qual é a única maneira que nós temos para entrar no céu? Para entrar no céu, nós temos que ser justificados, nós temos que ser justos, nos tornar justos. E as pessoas, a maioria delas, acham que para entrar no céu, nós precisamos fazer boas obras, cumprir a lei, certo? E que nós, afundados no pecado, cheio de maldades, fazendo boas obras, nós vamos nos justificar diante de Deus. Isso só mostra que as pessoas não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Porque Deus é santo. Isso. Eu já cometi vários pecados. Então, como é que a pessoa vai se justificar? Não adianta você ser, ainda que 99% santo e justo, sendo que você tem aquele 1% que você acabou cometendo pecado. Então não tem como. Como a gente vai fugir disso, Elisa? É verdade. Então, nós vamos ter esta aula inteira para explicar como nos justificar diante de Deus. Pois bem, então vamos para a pergunta de número 1, que diz assim, ó. Para a gente entender, a pergunta já diz isso. O que é justificação? Se a gente tem que ser justificado, então o que é justificação? É o ato de tornar alguém justo. Por exemplo, o pecador. O pecador se torna justo. Ou seja, alguém sofre a pena por você para que você seja inocentado. Isso, diante do tribunal de Deus, quando você chegar diante do tribunal de Deus, você que era um pecador, um assassino, alguém fez muitos pecados, chegar diante do trono de Deus, diante do tribunal de Deus e ser inocentado, se achar justo diante de Deus. Então a justificação ela é maior do que o perdão dos pecados, né? Isso, a justificação ela retira a condenação. A condenação era a morte espiritual. Ela te retira essa condenação. Muito bem, então vamos aqui direto para a nossa pergunta de número 2, que diz assim: será que o homem é justificado pela lei? Será que fazendo tudo conforme manda o figurino, o homem será justificado diante de Deus? O homem, com sua maneira de pensar, ele acha que cumprindo regras religiosas, ele vai se chegar até Deus. Ele vai se justificar diante de Deus. E alguém, por acaso, já conseguiu fazer isso? Pois é, em Tiago, ele fala que a pessoa que guarda a lei, ela não pode errar em nenhum ponto. Se ela errar em um ponto, ela já está culpada de todos os outros. Então, quer dizer, nunca houve ninguém, não há um justo sequer. Então, quer dizer, nunca houve ninguém no mundo que cumpriu toda a lei. Ou seja, que não tenha tropeçado em algum momento. A não ser, né, obviamente Jesus, como dizem Hebreus, que ele foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Isso, Jesus é o único que nunca pecou. Muito bem, então agora nós chegamos à nossa terceira pergunta, que diz assim: se não é pela lei, será que é pelas obras? Tudo bem, então cumprindo normas aqui religiosas não dá. Então eu vou fazer coisas boas, né? Dá certo? Para exemplificar bem esta resposta, Jesus ele conta uma parábola de uma pessoa que fazia boas obras. E ela se orgulhava tanto que se achava melhor do que as outras pessoas por fazer boas obras. E nós vamos ver também que mesmo Abraão, que tinha muitas obras, né? Ele não foi justificado pelas boas obras que ele fez. Ele foi justificado pela fé em Deus. Isso aí, creu Abraão e isso foi lhe imputado como justiça. Muito bem, então vamos partir para a próxima pergunta, pergunta de número 4, que diz: você entendeu agora que Jesus morreu e ressuscitou? Essa pergunta, professor, você vai fazer direto aí para o seu aluno. E como é que o professor vai ajudar o aluno a responder, Elisa? Bom, professor, eu acho esta aula e esta resposta é o momento... auges aqui, né, isso, de todo esse estudo. É o auge de todos esses estudos. Porque se a pessoa entender o que nós vamos falar agora, ela vai entender o que é salvação, entendeu? Ela vai entender o amor que Deus tem por nós. Ela vai entender o milagre que aconteceu naquela cruz. É um negócio assim impressionante.
o que Deus fez, o que Jesus fez naquela cruz. Quando Jesus, ele morreu naquela cruz, quando ele foi para aquela cruz, estava levando o nosso pecado. Então imagina eu, cheia de pecado, cometi um monte de coisas erradas, eu vivi uma vida, assim, cometendo todo tipo de... transgredimos todos os todos 10 mandamentos. Né? Imagina você ter transgredido não só uma vez os 10 mandamentos, mas muitas vezes, umas 20, 30, 40, 50 vezes os 10 mandamentos. Por certo? dia, né? Por dia. Às vezes por dia. Então imagina uma pessoa hiper mega pecadora. Vem Jesus e fala assim, olha, eu assumo o seu pecado, então crê em mim. E quando você crê em Jesus, o seu pecado é imputado, colocado sobre Jesus, naquela cruz, foi colocado em Jesus. Jesus, ele passa a ser pecador. Quando ele estava naquela cruz, ele estava sendo, ele tomou o meu lugar. Ele tomou o lugar do pecador. Então, eu passei a não ser pecadora. E Jesus passou a ser pecador no meu lugar. Então, é algo assim, hiper importante ele entender que Jesus levou e foi imputado sobre Jesus o pecado de Jesus. E Jesus, para nos justificar, ele teve que viver uma vida inteira cumprindo a lei. O único que cumpriu toda a lei foi Jesus. Para quê? Para nos imputar essa justiça. O justo é aquela pessoa que cumpre toda a lei. E nós não conseguimos cumprir nenhuma lei, entendeu? E nós erramos em todas as partes da lei. E quando nós cremos em Jesus, no sacrifício de Cristo naquela cruz, todos os nossos pecados caem sobre ele. É interessante até porque a palavra, ela traz ali no momento da cruz, Jesus, ele clama, né, Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Sim. Que é talvez o momento onde o pecado de todo mundo caiu sobre Jesus. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas injustiças, as nossas iniquidades. Ou seja, é um justo, Jesus, tomando as nossas injustiças. Então, um justo tomando as injustiças para justificar o injusto. Então, nós que somos injustos, não é que nós somos justos, nós somos justificados. Justo somente Cristo. Somente Ele é justo, mas nós somos justificados. Eu lembro até, às vezes você já deve ter visto aqueles programas policiais, e aí sai uma reportagem onde, de repente, alguém cometeu um grande crime, e aí confundem o bandido e prendem uma pessoa e ela fica anos na prisão. E aí o bandido que cometeu fica livre, tranquilo, na boa, como se nada tivesse acontecido, porque toda a culpa cai sobre essa pessoa inocente. Ela nem estava no lugar, mas ela vai. A diferença aqui é que Jesus, ele toma, não é que ele foi pego de surpresa, ele escolhe isso. Ele vai para morrer por nós. Ele, não, eu tomo essa culpa, joga sobre mim, e aí então quando nós tomamos a culpa dele, aliás, quando ele toma a nossa culpa, ele põe sobre nós, ele derrama sobre nós essa justificação, né? Isso, nos tornando justo, porque o justo, ele cumpre toda a lei. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados, nos tornamos justos diante de Deus. Então, quando nós formos nos apresentar perante o tribunal de Deus, nós estamos justificados. Deus nos enxerga assim, justos. Olha só que coisa maravilhosa. A gente podia ficar falando assim durante muito tempo, né? O dia inteiro aqui falando a respeito de como isso é importante. Porque é um milagre. É importante, professor, você meditar bastante sobre essa obra de justificação de Jesus para você explicar da melhor forma possível para o seu aluno. Nós entendemos que não é pela sua boa forma de falar, mas é o Espírito Santo é quem convence. Então a gente sempre alerta, né, Elisa? É verdade. Ore muito, muito, para que não adianta você usar as melhores palavras do mundo. É verdade. Se o Espírito Santo não abrir o coração,
Tirar as escamas dos olhos, nada acontece. Nada E você acontece. pode usar palavras simples, É verdade. mas se o Espírito Santo for adiante, ele derruba todas as muralhas e o Evangelho entra no coração dessa pessoa e ele é completamente transformado, recebendo o perdão e a justificação de Cristo Jesus. É verdade. Glória a Deus, ó. Olha que bênção, É que um maravilha. presente. Vamos então aqui para a nossa quinta pergunta, que diz assim: qual é o valor que temos que pagar por nossa salvação? Ela tem preço, Elisa? Olha, professor, que coisa, né? Ela é gratuita. A salvação é gratuita, mas não é porque é de graça, certo? É que não teve um preço. Jesus teve que pagar um preço muito alto para que nós pudéssemos receber essa salvação de graça. Por quê? Porque ele teve que derramar o seu sangue naquela cruz para nos purificar de todo pecado. É o que a gente acabou de falar, é um justo morrendo por injusto, injusto. para justificar o injusto. Isso. Né? É Então tem até aquele isso. o hino famoso, né? Sei que foi pago um alto preço, né? É, Que isso maravilhoso. A salvação ela é de graça, mas não foi de graça. De graça, não foi de graça. Muito bem. A sexta pergunta então diz assim: quantos e quem são os que podem ser justificados? O maior problema do ser humano é querer viver do seu jeito. E não é só na questão moral, né? Ser moralmente correto. Sim, é querer ser independente de Deus. E Deus, através do seu amor, está mostrando um caminho. E esse caminho é crer no sacrifício de Cristo, crer em Jesus pela fé. É isso aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Que maravilha. Chegamos então na nossa sétima e última pergunta, que diz assim: o que nós precisamos fazer para sermos salvos? Reconheça que você peca contra Deus, não é contra pessoas, não. Você peca contra Deus. A segunda coisa que você tem que fazer é parar de fazer o mal. Jesus, quando ele perdoava pecados, ele fala: não peques mais. Ele curava, ou ele perdoava o pecado, ele fala: não peques mais. Perdoados são seus pecados, vai e e não peques mais. Então, você tem que parar de fazer o mal. Você tem que aprender, essa aqui é a terceira coisa, você tem que aprender a fazer o bem. Nós, naturalmente, não aprendemos a fazer o bem, nós fazemos tudo errado, certo? Por isso a gente peca tanto. É isso que é o que a gente chama até de conversão, né? O que é a conversão? Você está dirigindo, Sim. aí tem a plaquinha de conversão. Então, Isso. você está indo numa direção, aí você para de ir e você retorna e vai para outra direção. Essa é a conversão. Você deixa de fazer o mal, mas não é que você fica parado. Pronto, parei de fazer o mal. Não, você faz uma conversão. Você começa a fazer o bem. Isto é a obra de santificação. É isso aí. Que a Bíblia fala tanto. Agora eu sou santo, vou virar santo de um dia para o outro. Não, querido. Isso é um processo de Deus na sua vida. Então você vai começar a aprender a fazer o bem com o Espírito Santo, com Jesus na sua vida. Você começa a aprender a fazer o bem. É interessante até o professor falar para o aluno, fala assim, ó, fica tranquilo, não é assim. Isso. Como você fala, é um processo de santificação. Quanto mais o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, quanto mais você vai lendo as Escrituras, quanto mais você vai orando, Deus vai cuidando, vai transformando todo o seu interior. Isso. E aí a gente até lembra de Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então Ele vive em nós e aí Ele glorifica a Ele mesmo, Ele glorifica a Deus através das nossas vidas. Isso é o processo da santificação. Então, às vezes fala assim, nossa, mas é tão difícil. Calma, você está pensando na sua força. Se você for na sua força, não aí vai dar certo mesmo. Não dá certo. É como Paulo falou, o bem que eu queria fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo, né? É verdade. Está em Romanos, fala isso. Então, é o Espírito Santo atuando na vida do seu aluno que vai fazer esse processo de conversão. Porque eles ficam muito preocupados, né? Agora eu não posso pecar mais, eu quero receber a justificação. Não vou nem sair de casa, vou ficar aqui e fechar os olhos. Não, querido, vai começar um processo de você aprender a fazer o bem. E esse aprendizado de fazer o bem é Deus que vai te ensinar. O bem é Deus, através da palavra de Deus nós vamos conhecer
a vontade de Deus, e nós vamos fazer esse processo aí de santificação. E você tem que, o principal também é que durante essa caminhada com Jesus, você tem alguém para você compartilhar. Então fala para o teu aluno, você precisa de alguém para você confessar seu pecado, pedir perdão para Deus e, sabe, e receber esse perdão e voltar à alegria da salvação. Porque, olha, um sinal de que uma pessoa é de Deus ou não, é que quando ela peca, o pecado já não é constrange. assim. Constrange. Já não é assim, pequei, ok, vou me programar aqui até para pecar amanhã. Não, ele fica mal. Ele fica mal. Aquilo entristece o coração dele. Aquilo traz um peso, aquilo fica na cabeça dele, fica na frente dele, o pecado dele não sai. Então, essa diferença entre uma pessoa que realmente recebeu Cristo ou não, é que o pecado, ele traz tristeza. Então, quando você confessa e você pede perdão para Jesus, vem a alegria da salvação, do perdão de Deus sobre a sua vida. Salmo 51, inclusive, é o salmo onde Davi, logo depois de pecar com Batseba, ele escreve. Sim. E é maravilhoso, ele cita exatamente isso. Volta a trazer sobre mim a alegria da tua salvação. É maravilhoso, gente, é maravilhoso esta aula, o seu aluno, você tem que orar muito, professor, porque esta aula, se ele entender a justificação, ele vai entregar a vida dele a Cristo, porque ele vai entender que ele não pode nada, ele não pode fazer nada para se justificar diante de Deus. Somente a fé dele que vai fazer com que ele seja justificado diante de Deus. Inclusive, em 1 João capítulo 1, verso 9, diz isso. Se confessarmos os nossos pecados a ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça, ou algumas versões dizem iniquidade. Verdade. Então, ele não só perdoa o pecado, mas ele justifica também, né? Isso. E também, outro ponto que é muito importante, é crer, é receber esse sacrifício de Jesus, né? Crer é entender esse sacrifício, essa justificação, esse preço pago por Jesus para nos justificar. Quando você crê, né, essa fé é que faz esse milagre. Então, você confessa o pecado, para de fazer o mal, faz o bem, né? E aceita, recebe esse sacrifício de Jesus sobre a sua vida. Olha que maravilha, então. E essa é uma aula muito importante, né? Essa aula, na verdade, é imprescindível para o seu aluno. Esta é a melhor aula de todas as aulas. É o que eu, como professora, acho. Essa aula realmente é um divisor de águas aí e vai fazer com que o seu aluno entenda muita coisa que nós ensinamos nas aulas passadas se resume nesta aula. Muito bem, Elisa. Então, fechando essa aula aqui maravilhosa, dá uma conclusão a respeito dela, por favor. Pois aprendemos o quê? Que nós só somos justificados pela nossa fé em Jesus. Não é pelas obras de caridade ou por ser muito boa, porque isso leva ao orgulho. Não é pelo cumprimento da lei, porque não houve nenhum homem que cumpriu toda a lei e não pecou em nenhuma delas. Então fica muito claro para o seu aluno que só Jesus, só pela fé é que eu recebo esta justificação. Que fique bem claro, porque muitas pessoas fazem boas obras e acham que vão para o céu. Muitas pessoas são religiosas e cumprem a lei e não sabem que um erro delas destrói todas as outras. Então, professor, por favor, ore muito e dê muito bem essa aula. Dê exemplos seus, da sua vida, para aumentar mais assim, o entendimento. A aula, né? Isso, o entendimento do aluno, tá bom? Isso aí, então chegamos ao final então dessa 11ª aula, estamos chegando no final, nos vemos então na próxima aula, né, Elisa? E tchau!